Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Esperamos que sim, não é, Dodô? E aí, fizeram essa atividade de ontem, como é que vocês estão? Quem lembra o que foi que a gente trabalhou ontem na nossa aula após o feriado? O papel da mulher na nossa sociedade. Não foi onde tia Bárbara pediu para que vocês pesquisassem aí. Uma mulher que tenha lutado por nossos direitos aqui no Brasil. Fizeram? Muito bem, viu? Tia Bárbara vai querer saber. Então hoje nós vamos conhecer mais dois novos gêneros textuais. Quais são eles? Tirinha e história em quadrinhos. Onde a gente vai ver qual a diferença entre eles. Talvez vocês achem que eles são iguais, mas não são. Certo, meus amores? E hoje a gente vai ver cada um deles, onde eles surgiram, quais principais nomes, são os personagens dessas histórias e dessas tirinhas. Certo? Então, ó, vamos lá descobrir esse novo mundo dos gêneros textuais, da história de quadrinhos e das tirinhas. Bom, meus amores, operações de hoje, página 69. Hoje a tia Bárbara vai fazer diferente. As operações, na primeira questão, vocês que vão fazer, tá? Vão fazer aí as subtrações e tirar a prova real e colocar o nome dos termos que tia Bárbara já fez aqui com vocês. E hoje nós vamos fazer as segunda e terceira questões. Certo? Vamos lá. São dois probleminhas. Segundo, comprou 385 tomates. Então, 385 tomates. E 256 cebolas. 256 cebolas, certo? Já vendeu 142. Quantas ainda restam? Então, aí a gente vai fazer duas continhas. Por quê? Primeiro a gente vai somar a quantidade que ele comprou e com o resultado da nossa soma, nós vamos subtrair a quantidade que ele já vendeu, que foi de 142. Então, vamos lá primeiro para a nossa adição. 6 mais 5 ou 5 mais 6 são 11, vai 1. 9 com 5, 14, 4 vai 1. E 4 mais 2, 6. Fica R$ 641 reais, 641 a nossa soma. E foi visto que ele já vendeu quanto quarto ano? 142. Então, a gente vai pegar os 641, que foi o resultado da nossa soma, e vamos subtrair por 142. Certo? 1 menos 2 não pode, então é 2 para 11. 2 para 11 são 9. Vai umzinho aqui. 4 menos 5 não pode. Então, 5 para 14, que é quanto? 9 também. Vai umzinho aqui. 6 menos 2, 4. Então, ele já vendeu 499. Restam, no caso, né, 499 para ele vender. Certo, gente? Na terceira questão, Mateus, que não tem uma alimentação saudável, pesa 189 quilos. E seu irmão, que se alimenta corretamente, pesa 72 quilos. Quantos quilos Mateus pesa a mais que o seu irmão? Então, Mateus, que não tem uma alimentação saudável, pesa 189 quilos, e o seu irmão, que se alimenta bem, pesa 79. Então, a gente vai saber a diferença, já sabemos que a gente vai fazer uma subtração, certo? Então, vamos lá. 9 menos 2, 7. 8 menos 7, 1. E desce o 1. Então, Mateus pesa 117 quilos a mais que o seu irmão. Certo, gente? Então, essas foram as nossas operações de hoje. Vocês aí, não esqueçam, façam a primeira questão, essas operações aí, tá? Onde vocês vão ter que colocar, tanto fazer a subtração, quanto tirar a prova real, quanto colocar o nome dos termos, certo? Amores, como vocês sabem, hoje vamos falar sobre gêneros textuais, tirinhas e histórias em quadrinhos, onde a gente vai ver qual a diferença entre um e outro, certo? Então, vamos começar logo por tirinhas, tá? Tirinhas
ela surgiu nos Estados Unidos devido à falta de espaços nos jornais para a publicação de passatempos, ou seja, de entretenimento para o público. Uma parte no jornal que tivesse algo que trouxesse entretenimento, ou seja, humor. Então, para isso foram criadas as tirinhas. Mas como assim, tia Bárbara? Por que chamava de tirinha? Tirinha porque, como vocês já conseguem ver, tirinha é como se tivesse um corte de uma história onde tentaria se passar o máximo possível de conteúdo a partir de uma tira, certo? De uma história, de uma tira de uma história. Então, por isso se surgiu essa necessidade de tirinhas, porque como no jornal não tinha espaço para uma grande história de entreter o público, então resolveram criar essa questão da tira, onde eles retiram uma tira de uma história, certo? E aqui no Brasil, um dos pioneiros na criação dessas tirinhas e publicação de tiras foi Maurício de Souza, no final da década de 1950, tá, gente? Através de uma tirinha do cachorro Bidu. Para quem não sabe, Maurício de Souza é o criador da Turma da Mônica, tá? E tia Bárbara vai botar agora para vocês a imagem da tirinha que ele fez, a primeira tirinha, tá? Do cachorro Bidu. Para quem não sabe qual é o cachorro Bidu, é esse daqui, o da Turma da Mônica também. Certo, meus amores? Você conhece esses personagens? Mônica, Magali, Cascão, Cebolinha, Menino Maluquinho. Esses personagens são famosos por suas histórias em quadrinhos. Mas o que são histórias em quadrinhos? São histórias com início, meio e fim, contadas em quadros. Esses quadros podem ter apenas imagens ou misturar imagens e textos. Podemos encontrar essas histórias em revistas, livros, jornais ou gibis. E para que serve uma história em quadrinhos? Serve para divertir. Vamos ler uma história em quadrinhos? Chico Bento. No primeiro quadro, Chico Bento aparece pescando. Depois, ele aparece fazendo esforço, pescando uma bota. No terceiro quadro, ele diz: porqueira, pensei que era um peixão. No quarto quadro, ele diz: e agora? O que eu faço só com uma bota velha? No quadro seguinte, ele aparece olhando para uma mãozinha. No último quadro, mostra que essa mãozinha é do Saci, que tem um pé só. Gostou? Agora, vamos ver as características das histórias em quadrinhos. A história é contada em sequência de quadros, um quadro após o outro. Tem desenhos que mostram os personagens e suas expressões, como alegria, esforço, dúvida, irritação, tristeza e também os cenários, o rio, o mato, o céu. Também pode ter textos com falas, pensamentos, gritos e tudo isso dentro de balões. O mais legal é que a forma dos balões muda de acordo com o que se quer mostrar. Vamos ver? Fala, pensamento, grito, fala de vários personagens, expressão de ideia, dúvida, admiração, canto e vários outros. Quando as histórias em quadrinhos têm poucos quadrinhos, elas recebem o nome de tirinha, que são histórias com menos quadrinhos, mas que também contam histórias completas. E aí, se você fosse escrever uma história em quadrinhos, como seria a sua história? Nós encontramos as tirinhas em jornais, revistas, livros didáticos e redes sociais. Redes sociais, porque encontramos hoje em dia, gente, blogs que falam desse gênero textual, certo? Também nas tirinhas encontramos quadrinhos verbais e não verbais. Como assim, tia Bárbara? Quadrinhos verbais e quadrinhos não verbais. Quadrinhos verbais são quadrinhos onde tem alguma coisa escrita, certo? E os não verbais são a questão do pensar. Às vezes você vai encontrar lá quadrinhos onde o personagem não está falando nada, ele apenas está com o balão lá do diálogo pensando, refletindo. Então, isso a gente chama de quadrinho não verbal, certo? E geralmente essas tirinhas vêm com 3 ou 4 quadrinhos.
Elas também servem para crítica de valores sociais, tá? Eles criticam os valores sociais e servem como entretenimento, como tia Bárbara já falou. Quando ele vai falar de críticas de valores sociais, geralmente vem acompanhado de alguma crítica que aconteceu, de algum assunto do nosso cotidiano, onde com humor essas tirinhas vão retratar esse acontecimento. Certo, meus amores? Agora nós vamos ver a diferença entre tirinha e histórias em quadrinhos. Vamos lá? Bom, gente, como o nome já diz, histórias em quadrinhos, ou também podemos usar a sigla HQ, que vocês já vão saber que significa histórias em quadrinhos, certo? Nada mais é do que histórias que são narradas, que acontecem, tá? Olha, é o nome da arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos em sequência. Ou seja, as histórias em quadrinhos. A gente vai saber o que? Vai narrar histórias que acontece dentro de quadrinhos. É uma narrativa, como qualquer outra história, porém acontece em quadrinhos. Ela possui o quê? Enredo, ou seja, uma história, personagens, como a gente sabe que geralmente esses personagens são da Turma da Mônica, Calvin, o Menino Maluquinho, entre outros. O tempo, o lugar e o desfecho. O desfecho é o fim da nossa história, como a gente já sabe, né? E essas falas desses personagens, geralmente elas ocorrem em balões, onde cada balão ele vai expressar um sentimento diferente que cada personagem está falando, certo? Cada balão desse ele vai ter um significado, ou seja, se o personagem está lá brigando, ele vai ser um balão de uma forma. Se ele está falando com uma pessoa comum, explicando uma situação, vai ter outro balão. Isso a gente vai ver agora, essas questões desses balões, certo? Vamos lá. Bom, meus amores, agora são alguns exemplos dos balões que tia Bárbara vai trazer para vocês. E vou colocar aqui cada um deles, certo? Primeiro, esse balão que vocês estão vendo agora é o balão que representa a fala de alguns dos personagens, certo? Depois vai vir o balão que representa o pensamento desses personagens. É esse daí que vocês estão vendo agora, tá? Depois vem o balão que é responsável pelo grito, ou seja, quando algum personagem ele grita, o escritor do quadrinho ele vai usar esse tipo de balão aí, tá? O cochicho, né? É o que eu tô aqui, a cochicho, mas é o cochicho. Quando um personagem vai falar alguma coisa cochichando ao outro, então usa esse outro balão aqui, certo? Quando é um balão que vai envolver fala de mais de um personagem, utiliza esse balão que vocês estão vendo aí, tá? Quando é um balão que representa dúvida, certo, gente? Um balão que representa alguma ideia que algum personagem tem e também um balão de admiração. Certo? Lembrando, há vários tipos de balões, gente, para cada situação que é retratada no quadrinho. Esses daqui são só alguns exemplos que tia Bárbara trouxe para vocês conhecerem um pouco dos tipos de balões, certo? Bom, gente, as histórias de quadrinhos, a primeira delas surgiu nos Estados Unidos por volta de 1894, na revista chamada Trute, certo? Foi a primeira vez que se viu a história em quadrinho, 1894, tá bom? Aqui no Brasil, tá? Só veio surgir as histórias em quadrinhos em 1905, tá? Por Renato de Castro, onde foi a primeira delas foi escrita o Tico-Tico. A primeira história em quadrinhos aqui no Brasil foi escrita por Renato de Castro e foi a história o Tico-Tico, certo? Porém, foi em 1960, através dos gibis que a gente conhece, que hoje a gente quase não vê vender e circular por aí, infelizmente, tá? Foi que essas histórias em quadrinhos começaram a aparecer de forma colorida, tá? A partir da história A Turma do Pererê, escrita por Ziraldo, pelo cartunista Ziraldo. Ziraldo também, para quem não sabe, é o criador daquele bonequinho, o Menino Maluquinho, que vocês estão vendo aqui. Certo, meus amores? E também foi em 1963 que surgiu a Turma da Mônica, por quem, como a tia Bárbara já falou inicialmente, Maurício de Souza.
tá? Onde vocês também vão ver aqui embaixo a evolução da personagem principal, que é a Mônica, de 1963 até a de 2003, que é a mais conhecida atualmente ainda. Certo, meus amores? Então agora, como é que tia Bárbara vai me dizer a vocês? Mas vocês devem estar se perguntando, tia Bárbara, eu ainda não vi a diferença entre tirinhas e histórias em quadrinhos. A diferença, gente, é simples. Nas tirinhas, como a gente viu, são apenas tiras retiradas de alguns textos ou criadas a mesmo, só uma tira mesmo, tá? Para mostrar o quê? Humor em jornais, revistas, blogs e entre outras. Já as histórias de quadrinhos, não. Elas são histórias narradas que têm personagens e tudo mais, porém também escritas em quadrinhos. Pode ser uma história em quadrinhos como gibi. Quem já viu um gibi sabe que um gibi, ele é enorme a sua estrutura e a sua história é toda contada em quadrinhos, certo? Na sexta-feira, geralmente, tia Bárbara sempre manda para vocês a leitura. Então, tia Bárbara vai mandar uma leitura para vocês em formato de gibi, para vocês entenderem. Uma que foi em formato de gibi foi a leitura de sexta-feira passada, onde tia Bárbara mandou. Quem leu lá a historinha viu que ela se estrutura toda em formato de gibi, que foi até da Turma da Mônica. Certo, meus amores? Então, agora nós vamos ver mais algumas características sobre as histórias em quadrinhos. Vamos lá? Bom, meus amores, agora são alguns dos personagens mais conhecidos em histórias de quadrinhos e tirinhas, certo? O primeiro deles também, Mafalda. Mafalda, ela foi escrita, tá, e criada por Quino em 1964, onde esse autor aqui morreu recentemente, ele era argentino, tá, meus amores? O Calvin e Haroldo, como vocês podem ver aqui, eles foram criados por Bill Walterson em 1985. Esse Bill, ele era americano, tá? Como a gente sabe, Turma da Mônica, por Maurício de Souza, em 1963. E o Menino Maluquinho, por Ziraldo, em 1980. E também, como a gente já viu, que também foi feito por Ziraldo, a Turma do Pererê, que foi o primeiro gibi colorido que saiu no nosso país. Certo, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado e entendido da diferença hoje entre tirinhas e sobre histórias em quadrinhos, tá? Bom, meus amores, então, essa foi a nossa aula de hoje, a diferença entre tirinhas e histórias em quadrinhos, onde a gente viu que tirinhas são partes, né, onde conta-se uma história de humor rapidamente, e histórias em quadrinho não. São histórias que têm enredos, histórias, personagens, né? E que elas são uma história convencional, só que ela é em forma de quadrinhos. Certo, meus amores? Então, tia Bárbara agora quer fazer um convite a vocês. Sexta-feira, agora dia 16, nós vamos ter um drive tour na nossa escola. Vocês estão sabendo? Então, essa vai ser a oportunidade que vocês vão ver de encontrar com tia Bárbara, da gente poder se ver, se abraçar e se ver pelo menos rapidinho, certo? Então, ó, não deixem de participar, gente. Apareçam, vão lá ver tia Bárbara, certo? Ver as outras tias, tia Messia, todas nós estaremos lá. Tá bom, meus amores? Então, eu espero vocês na sexta-feira. Não esqueçam, tá? Dia 16, gente. Não esquece, tá? Aproveita e passa lá para dar um beijo em tia Bárbara também, de Feliz Dia dos Professores, que vai ser na quinta-feira o dia, tá bom? Então, eu espero vocês. Beijo!